Boa noite, eu me chamo Eduardo e sou um cristão amado por Jesus. Quero te convidar a sentar. Jesus me ama incondicionalmente, mas eu tenho lutado contra a soberba, contra a raiva. Sou um dos pastores aqui do Passo da Areia. Estou muito honrado de poder compartilhar com vocês algumas coisas que Jesus tem me falado na palavra dele. E queria te convidar a você já abrir a sua Bíblia ou acessar ela em 1 Coríntios capítulo 3. Nós estamos falando sobre o ano de avançar, amém? E Paulo, o apóstolo, estava escrevendo uma carta para os coríntios e para nós, fazendo uma proposta de nós avançarmos numa construção. Eu chamei essa mensagem de a engenharia espiritual, porque essa construção envolve isso, envolve uma engenharia por trás, envolve um conhecimento por trás, para que seja feita uma obra que Jesus estava chamando para que nós fizéssemos, eles e nós. Eu quero te convidar a ler versículo 10 e versículo 11, depois ler o 14 e o 15, agora inicialmente. Então, 1 Coríntios 3, versículo 10, vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo está falando de fato de uma construção, e ele está dizendo o seguinte: olha, nós os apóstolos colocamos um fundamento, ensinamos vocês que há um fundamento, que é Jesus Cristo. Então não pode haver um outro fundamento na vida do cristão. Então a fundação do prédio é Jesus. E agora ele está dizendo, e a partir daí vocês vão edificar algo. E ele até chama a atenção, cuidado como vocês edificam. Então o fundamento é Cristo, mas agora tem uma obra a ser feita por cada um de nós, por cada um dos cristãos. E lá no versículo 14, ele continua explicando, falando o seguinte: se aquilo que alguém edificou ou construiu sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo como que através do fogo. Então, ele disse que precisa de cautela nessa construção, e muitas coisas que a gente constrói, mesmo depois de convertido, de seguidor de Cristo, tendo fundamento, Jesus Cristo, muitas coisas que nós construímos vai acabar se perdendo, ele disse. Então, nós precisamos dessa construção com cautela, com boa sabedoria por trás. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Queria que nós falássemos sobre esse assunto hoje. Porque essa construção exige busca por conhecimento. Essa construção exige busca, como um engenheiro precisa de estudo, precisa de entendimento, de planejamento, para que a construção seja bem feita. Essa construção espiritual que ele está nos convidando, nos propondo a fazer, necessita de conhecimento, necessita de sabedoria, usando as palavras que o apóstolo usou em outros textos ali anteriores. Então a primeira verdade para nós guardarmos hoje é que nós precisamos sempre de mais sabedoria. Nós precisamos sempre de mais sabedoria. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa carta, diversas vezes Paulo trabalhou com eles uma questão, que eles não estavam avançando, que eles não estavam construindo o que vale a pena mesmo, porque eles achavam que já sabiam tudo, achavam que já conheciam demais, e acabavam não aprendendo e não fazendo as coisas como deveriam ser. Então, esse orgulho que eles tinham atrapalhava eles muitas vezes, né? Então, quando você trata de qualquer assunto, e você se coloca numa posição de que você já sabe muito sobre aquele assunto, isso é um sinal de que você vai aprender muito pouco daqui para frente, ou nada. Então, com relação a Deus e a Bíblia e essa construção, é mais verdade ainda, né? É aquela coisa, você já conhece muito sobre a Bíblia? Sim, errou, né? Porque a resposta é errada, né? Você já conhece muito sobre Deus? Sim, errou, né? Então, vocês querem ler comigo um texto? Paulo falou lá no capítulo 8, literalmente isso que eu acabei de dizer. Ele falou lá nos versículos 1 e 2 o seguinte, está falando sobre um assunto X e falando sobre a postura de conhecer. Ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica.
se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Então ele exatamente coloca essa palavra. Mas olha, vocês, né, tem uma versão mais antiga que diz, todos somos senhores do saber. Né? Com relação a esse assunto, todos somos senhores do saber. Conhecemos demais. Né? E depois ele dá-lhe a alfinetada dizendo, olha, quem acha que conhece muito é porque ainda não conhece tanto quanto deveria conhecer. Então, essa postura, como os orientais chamam, essa mente do principiante, é muito importante para nós que estamos dispostos a avançar. A mente do principiante, de voltar aos conhecimentos básicos, de voltar aos fundamentos, de voltar a todo o conteúdo e nunca se achar, não, isso aí eu já sei de monte, isso aí eu já sei demais, ou coisa parecida. Então, para mais sabedoria, é fundamental que você mantenha a mente do principiante, a mente de quem precisa aprender muito. Preciso muito mais sabedoria do que eu tenho. Então, quando você reconhece, você cresce. E você passa a ouvir mais do que falar. Quando você entende que você é um principiante, que você é um aprendiz, que você é um aluno, você ouve muito mais do que você fala. A gente conhece bem o texto lá de Tiago, né, que nos encoraja no capítulo 1 a nós sermos mais ouvintes e sermos tardios para falar e tardios para nos irritar. Então, quando você se coloca na postura do aprendiz, do aluno, você passa a ouvir mais. Você passa a ouvir mais pessoas diferentes, né? Então você começa a aprender de diversas formas, diversas pessoas e tudo mais, né? Então, essa é uma direção muito importante para nós estarmos colocando nossa postura de humildade para aprendermos mais. Quando a gente, às vezes, pensa que a gente já sabe muito da Bíblia, ou a gente já sabe muito sobre Deus, a gente começa a falhar nas coisas básicas, nos fundamentos. Porque nós começamos a achar que já estamos afiados naquilo. A gente acaba tropeçando nas coisas básicas. Então a gente precisa estar sempre crescendo, revisitando os fundamentos, revisitando as coisas básicas. É aquilo, se o engenheiro vai para a obra achando que tem muita sabedoria, mas ele falhar numa coisa básica, num cálculo, por exemplo, toda a construção se perde. Então nós precisamos, irmãos, manter a visão, a consciência de que a sabedoria sempre precisa estar crescendo. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos o quanto deveríamos, nós temos muito para aprender, muito para aprender. Amém? E quanto mais eu sei, mais eu posso. Essa é uma coisa lógica, né? Se a gente pensa sobre Deus, a gente gosta de pensar sobre aqueles atributos incomunicáveis, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E aí o que acontece? Se você disser o primeiro, você já não precisa dizer os outros. Porque se Deus sabe todas as coisas, Ele pode tudo e Ele tem que estar em todos os lugares, Ele está em todos os lugares. Então, quanto mais você sabe, mais você pode. Então, a sabedoria é um alvo para nós, sabedoria. Agora, quando eu falo que nós temos que ter o alvo de crescer na sabedoria, o apóstolo Paulo traz aqui para os Coríntios, nos 2 primeiros capítulos, inclusive numa parte do 3, o entendimento de que não é qualquer sabedoria que vale a pena correr atrás. E ele começa a fazer uma diferença bem clara entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. Existem duas sabedorias. Sabedoria humana e sabedoria de Deus. Em alguns momentos ele chama sabedoria do mundo e sabedoria de Deus. E eu queria que então a gente entendesse, levasse como segunda lição para nós hoje, que nós precisamos buscar sabedoria sim, mas priorizar a sabedoria de Deus. Priorizar crescermos na sabedoria de Deus. A sabedoria humana, tá? Já vou dizer isso no começo, não deve ser desprezada. A gente deve buscar e conhecer a sabedoria humana. E muitas vezes a sabedoria humana vai nos ajudar, de certa forma, na sabedoria de Deus. Por exemplo, você para ler as Escrituras, para ler a Bíblia e crescer no entendimento, você precisa de português, de interpretação de texto, de entender como os textos se relacionam, concordância verbal e tudo mais. Você precisa dessa ciência e você também precisa de lógica, precisa de raciocínio para entender os textos bíblicos, né? Agora eu vou dar dois exemplos aqui que seriam engraçados se não fossem tristes, tá? Mas eu já ouvi, eu espero que seja uma brincadeira isso, né? Que existia como uma base para as pessoas virem sempre de terno na igreja, sempre vestidos com o terno aquele, né? Por causa do seguinte texto, Colossenses 3:12, que diz: revestivos, revestivos,
pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então, uma interpretação totalmente equivocada, errada. Eu acho que é uma brincadeira, né? Porque os ternos ali é de ternura, né? É de ternura, de misericórdia, né? Não o terno, aquele. Né? Então, fica claro que a gente precisa do português para entender as coisas que Deus está nos dizendo na palavra de Deus. Agora, um fato, até uma reportagem de uma emissora de TV, que está na internet, de um pastor aqui do Brasil. O sujeito resolveu que tinha um chamado e criou lá uma comunidade independente. E ele chamou a atenção da mídia pelo fato do seguinte, que ele tenha descoberto um texto na Bíblia que dizia que, como mandamento, para que fosse praticado o adultério. E ele, então, tinha lá proposto para um casal lá da igreja que ele deveria adulterar com a esposa do camarada. Ele casado, o outro casado, e ele tinha, então, que adulterar com a esposa dele, porque o texto manda. Então, estou assistindo a reportagem, é a história verídica, estou assistindo a reportagem, e o repórter falou com o pastor dizendo o seguinte, qual que é o texto? Pode me mostrar? Eles sentam numa mesa, e ele abre o texto de Oséias 3:1, que diz assim, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera. E aí o repórter olhou e disse assim, mas pastor, essa palavra não é adúltera, não tem um acento ali? E aí ele pega a Bíblia e olha, fica olhando, fica sem palavras. Fica sem palavras. É adúltera ali, pastor. É amada de seu amigo e adúltera, não adultera. Daí ele fica perdido. A reportagem termina com o pastor meio em silêncio, meio saber sem o que dizer. Irmãos, nós precisamos da sabedoria humana também, como uma ajuda para acessarmos a sabedoria de Deus. A sabedoria humana é importante, a ciência é importante, mas ela não é suficiente. É isso que a gente precisa entender. Paulo estava vindo como um cara estudioso, um cara sábio com a sabedoria humana, vindo dizer o seguinte, eu vim aqui pregar para vocês sem sabedoria humana nenhuma, porque eu não quero que a fé de vocês se baseie em sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus, porque a sabedoria humana não é suficiente para nós acessarmos as coisas que são mais importantes nessa vida. A satisfação, irmãos, a satisfação verdadeira, a felicidade, como a gente chama, não pode ser acessada com sabedoria humana, só com o sobrenatural de Deus, só com a sabedoria de Deus. A satisfação verdadeira, só com a sabedoria de Deus, a gente acessa. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 2, que no versículo 6 e 7, Paulo deixa bem clara essa diferença entre as duas. Ele diz lá, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Eu trouxe um slide ali para nós pensarmos em algumas coisas que Paulo chamou a atenção sobre as duas sabedorias, tá? Que são as seguintes. A sabedoria humana, ela é útil, como eu já estava falando, e a sabedoria espiritual, a de Deus, é muito útil. Por quê? Porque ela acessa coisas que a outra não acessa. Agora, a sabedoria humana, ela pode contradizer e prejudicar a sabedoria espiritual. Porque se você ler o mesmo livro, lá no capítulo 1, verso 18, diz que a palavra da cruz, a palavra de salvação, é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Se você ler o versículo 20, você vai ler também o seguinte, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Ou seja, se eu tenho só sabedoria humana e eu olho para o que está sendo pregado por Deus, eu vou dizer, é loucura, é loucura. Então, muitas vezes a sabedoria de Deus, humana, pode contradizer a sabedoria de Deus. Depois, a sabedoria de Deus também pode contradizer a sabedoria humana, como eu acabei de ler, dizendo que Deus fez a sabedoria do mundo ficar sem sentido, ou seja, ficar
contradisse ela. Né? Outra coisa que a gente já estava falando, que ambas podem levar ao orgulho. Tanto eu entender alguma coisa da ciência humana, fico orgulhoso e não aprendo mais nada da sabedoria humana, quanto os coríntios, por exemplo, que era o caso, que eles tinham algum conhecimento da sabedoria de Deus e estavam orgulhosos e impedidos de avançar. Então, Paulo está desafiando eles a entenderem esse princípio nesses versículos aí. E, por fim, eu escrevi ali que a sabedoria humana ela pode ter aparência de sabedoria espiritual. E aí a gente corre um grande risco, irmãos. Por quê? Porque a gente encontra, por exemplo, e essa era bem a situação dos coríntios, pessoas que têm um dom. Quando Deus dá um dom para alguém, por exemplo, um dom de cura, e essa pessoa acaba se perdendo, se afastando, se envolvendo com um entendimento errado sobre Deus, Deus não tira o dom dessa pessoa. Deus não diz, não, agora então tu me devolve o dom. Não, Deus continua com a expectativa que essa pessoa use o dom certo, que ela cresça, que ela avance, recomece, etc. Então, o que a gente vê até os dias de hoje? Não só os coríntios viviam isso, até os dias de hoje. Pessoas que, porque fazem uma cura aqui, e falam palestras só de sabedoria humana, mas que soa bonito aos ouvidos. As pessoas ouvem e dizem, é o que eu queria ouvir. Vou tu ver, o cara fala umas coisas mais complicadas, assim, umas coisas mais bonitas e tudo mais. As pessoas saem com que conclusão? O cara faz alguma coisa sobrenatural, o cara prega uma coisa assim que parece inteligente, é de Deus, é sabedoria de Deus, é o homem de Deus. E não é. A gente precisa tomar cuidado, porque a sabedoria humana às vezes parece sabedoria de Deus. Às vezes parece sabedoria de Deus. Onde tem milagre, pregação bonita, nem sempre tem sabedoria de Deus. Jesus foi muito claro quando ele falou sobre isso lá em Mateus 7. A gente ouve muito esse texto, né? Mateus 7, 21, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então uma pessoa pode profetizar, pregar, expulsar demônios, fazer milagres, e não ter relacionamento com Jesus. Não ter relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. E eu fico pensando sobre mim. Eu preciso ter o cuidado de não confundir sabedoria humana com sabedoria de Deus. Às vezes eu acho que estou crescendo na sabedoria de Deus, mas na verdade eu simplesmente estou lendo a Bíblia como um livro. Estou simplesmente participando aqui dos cultos com a mente humana. Não estou tentando acessar as coisas do sobrenatural de Deus. Daquela construção que vai comigo para a eternidade. Aquela construção que Paulo está nos propondo. Então aí começa a nossa construção com a sabedoria certa, com o entendimento certo, com a teoria certa dessa engenharia. Lá no capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo disse assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder de Deus. E muitas vezes as duas vão entrar em contradição, irmãos, a humana com a de Deus. Eu quero lembrar vocês de um exemplo. Eu acho que eu já falei isso, né? Característica de quem está ficando velho é repetir as mesmas histórias, tá? Um irmão aqui da igreja veio falar comigo o ano passado, dizendo o seguinte, lembra da pregação que tu fez há um ano atrás, sobre Salomão, como ele tinha se dado conta que deveria parar de correr atrás do vento, de correr tanto atrás do material e tal. Naquele dia Deus falou comigo, que eu tinha que deixar 3 dos meus 4 empregos para trás. E usar esse tempo para investir mais nas coisas de Deus e da minha família. E naquele dia eu deixei 3 desses empregos. Ele tinha um comércio, deixou para trás, deixou outros empregos. Fiquei com um só. E agora, um ano depois, estou vindo aqui para te dizer que valeu a pena ter confiado em Deus. Porque hoje eu tenho um só daqueles empregos e a minha renda até aumentou do ano passado para cá. No meio da pandemia, aumentou e eu consegui, de fato, viver aquela coisa de investir numa construção mais eterna, em alguma coisa que é mais de Deus. Por isso tu tem me visto eu participar mais aqui das atividades de oração e etc. E tudo mais. E isso, irmãos. A sabedoria humana estava dizendo, é loucura.
tá no meio de uma situação crítica no país, vai deixar empregos, vai deixar fontes de renda, é loucura. A sabedoria humana está dizendo não vai, não vai. E a sabedoria de Deus está dizendo é o que deve ser feito. Então, muitas vezes, uma entra em contradição com a outra. E a gente precisa ficar com a de Deus. Precisamos priorizar a de Deus. Ela é que nos leva a maior qualidade de vida. Ela é que nos leva a termos maior recompensa na eternidade. E aí agora eu estou voltando para o capítulo 3, da onde a gente começou. E lá no capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo está dizendo assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo então está tendo uma conversa até meio dura com aqueles cristãos, para dizer o seguinte: olha, eu queria que vocês estivessem num outro nível de sabedoria de Deus, sabedoria espiritual. Queria falar sobre coisas mais profundas dessa sabedoria com vocês, mas eu tenho que voltar para os fundamentos, porque vocês ainda não dominam, vocês ainda precisam daquelas coisas de quem está iniciando. Então, irmãos, de fato é um encorajamento da parte dele para que eles e nós sejamos maduros na sabedoria que realmente importa, de Deus, sabedoria de Deus, do alto. Então, para que nós possamos viver isso, nós precisamos pensar na nossa vida a longo prazo, não só hoje, mas a longo prazo. E daí é interessante que muitos pensam que pensar a longo prazo na minha vida é pensar na minha aposentadoria, e não é. A aposentadoria não chegou nem perto do longo prazo. O longo prazo é a eternidade. O longo prazo é a eternidade. E é esse o assunto que vai começar Paulo a falar agora. Vocês têm que pensar no que vai ficar com vocês para a eternidade. É esse o investimento que vocês precisam fazer. É esse o investimento que vocês precisam fazer. Pensar a longo prazo, pensando o que vai permanecer e o que vai se perder naquele dia que você se encontrar com Cristo. Então, o investimento maior tem que ser no que vai permanecer, não no que vai ficar aqui. Precisa se investir a longo prazo, pensando a longo prazo. E agora, se tu pensa a médio prazo, pode ser até a aposentadoria, você precisa também pensar em investimento espiritual. Porque imagina que, se você se perguntar, como é que eu vou estar daqui a alguns anos com Jesus? Como é que vai estar meu relacionamento com Jesus? Tem crescido o meu relacionamento com Jesus? Meu investimento no reino de Deus? Ou tem decrescido? Se está decrescendo, a tendência é que decresça mais. Então eu preciso me perguntar, a médio prazo, como eu estarei com Jesus? Como eu estarei com Jesus? Como é que eu vou estar na minha aposentadoria com Jesus? Não adianta eu estar com a conta bancária cheia, talvez tenha perdido até minha família. Tenho estado mal no que realmente importa, na vida com sentido, no meu emocional, no meu espiritual. Então eu preciso pensar a longo prazo, irmãos. Preciso pensar a médio prazo. E o investimento que precisa ser feito é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Não outras coisas, sabedoria de Deus. E também preciso pensar no curto prazo. Porque se eu não busco a sabedoria de Deus, eu fico sem discernimento espiritual e eu acabo sofrendo derrotas no meu dia a dia, derrotas espirituais, que eu nem percebo. Não percebo a derrota, eu só percebo as consequências. Só percebo as tragédias. Não percebo que são coisas espirituais. Por quê? Porque eu não tenho buscado a sabedoria de Deus. Só humana. Só como ganhar mais dinheiro. Só como fazer as coisas funcionarem humanamente falando. Então eu preciso investir nisso, irmãos. É um encorajamento para nós hoje. Investir na sabedoria de Deus para que nós tenhamos qualidade de vida. Hoje, amanhã e depois. Qualidade de vida. Que só vem com o sobrenatural. Então a gente precisa alcançar essa sabedoria para ter mais satisfação, para ter menos ansiedade, para ter mais qualidade de vida. E, irmãos, é certo que se nós não estamos nos preparando com a sabedoria de Deus, nós estamos muitas vezes sendo enganados pelo nosso inimigo. Alguém colocou na internet essa semana que se o diabo enganou 1/3 dos anjos, como diz lá em Apocalipse, imagina o que ele pode fazer com alguém que não lê a Bíblia, com alguém que não se prepara com a sabedoria de Deus. Ele nos engana muito mais fácil. Então nós precisamos nos preparar com oração, investimento em oração, investimento em leitura bíblica, investimento no jejum, investimento nas disciplinas espirituais, investimento em se tornar íntimo de Jesus. E aí nós precisamos passar para o próximo nível, que é qual? Não adianta o engenheiro só ganhar teoria, só ganhar sabedoria. Ele precisa usar isso na prática, para construir coisas, como Paulo estava nos encorajando. Então você ganhar a sabedoria de Deus é o começo, é a preparação.
para que você possa então construir aquele prédio. Ele estava vamos dizer assim, usando uma metáfora para algo que é espiritual, como se fosse um prédio que nós vamos construir o fundamento posto, que é Cristo, vamos construir coisas a partir daqui, né? E antes de falar sobre o prédio, lá no versículo 3, Paulo escreveu o seguinte: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ele estava trazendo também agora ao assunto a prática deles. Estava dizendo, olha, na prática, vocês muitas vezes estão brigando, estão se sentindo aí rivais uns dos outros. Isso mostra que está faltando a sabedoria de Deus, e aí a prática está refletindo essa falta. Então eu quero que vocês cresçam na sabedoria de Deus e construam o prédio. E aí ele começa a falar sobre essa questão aí do prédio que nós falamos lá no começo. Então a prática da sabedoria de Deus, ela está muito relacionada também com o relacionamento entre as pessoas, né? Como que a gente está investindo em outros, além da nossa família. A gente precisa investir em outros além da nossa família. E Paulo está chamando isso, né? Está chamando, olha, isso devia estar refletindo nessas áreas aí. É interessante que em outros livros da Bíblia se escreveu sobre essa sabedoria, e lá em Tiago, ele fala, no capítulo 3, sobre a sabedoria que vem do alto. Ele usou dessa forma, né? E ele falou sobre a outra sabedoria também, dizendo que a outra, ela é terrena, animal e demoníaca. E ele fala ali basicamente que essa sabedoria que não é de Deus, ela traz inveja e rivalidade. Ele repete isso 2 vezes. Agora, sobre a sabedoria que vem do alto, ele fala o seguinte: a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então ele vai falar que ela traz bons resultados e que ela é sem fingimento. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É que essa coisa do fingimento, às vezes a gente usa e nós acabamos enganando a nós mesmos. Nós acabamos vamos dizer assim, convencendo, querendo nos convencer, que está tudo bem. Está tudo bem. Tu vê, eu tenho tudo, né? Tenho dinheiro para aposentadoria, tenho isso, tenho aquilo outro, pensando só nas coisas materiais. Tenho saúde, tenho material, está tudo bem, né? E, na verdade, não está, né? Entendeu? Estão faltando as coisas principais. E nós, quando a gente diz está tudo bem, como a gente falou no começo, a gente fica impedido de avançar, porque eu acho que já cheguei no ponto que eu achava que tinha que chegar. Então, irmãos, é um desafio para nós sermos sinceros conosco mesmo, sobre como está a nossa qualidade de vida, como está nosso relacionamento espiritual. E nós estarmos não só crescendo no conhecimento de Deus, mas na prática. Isso vai nos levar a outros níveis, vai nos levar a avançar de fato, a viver o sonho de Deus com grande profundidade. Então, como terceira verdade, aplicação para nós, eu quero que a gente lembre que eu preciso avançar na prática da sabedoria de Deus. Agora eu vou voltar de novo àquele texto que eu fiz uma menção lá em 1 Coríntios 8, quando ele falou do conhecimento, que quem conhece, acha que conhece, não conhece como deveria. Antes de dizer aquilo no verso 2, ele falou o seguinte no final do versículo 1. Vou ler todo o versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Então ele está fazendo agora um contraponto entre o orgulho e construir alguma coisa. Ele estava dizendo, olha, o conhecimento, o orgulho, impedem de construir, porque o amor é a chave para construir alguma coisa. O amor edifica. O conhecimento dá orgulho, mas o amor edifica. O amor vai permitir a construção daquele prédio que ele já tinha falado, né? Então, irmãos, precisamos olhar para essa construção. E agora eu vou voltar para o capítulo 3 para ler o texto de novo, da construção, porque eu pulei alguns detalhes de propósito que eu quero ler agora. Então lá vai dizer assim, a partir de 1 Coríntios 3, versículo 10 em diante. Esse eu coloquei ali no slide também. Diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento
ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo, que é a volta de Cristo, né, a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará ou testará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então ele falou naquela explanação que existem alguns materiais diferentes para se fazer a construção. E ele falou 3 e 3. 3 que não queimam e 3 que queimam. E ele estava dizendo, dependendo de com que material tu construiu, o fogo vai testar e vai ser aprovado e vai contigo para a eternidade. Mas talvez muitas coisas, ele disse que quando o fogo vier e muitas coisas se queimarem, você vai ter perda. Ou seja, você vai ficar com aquele sentimento assim, mas gastei anos nisso aí, meu. Mas me estressei um monte com isso aí e queimou, se foi. Então ele está dizendo para nos prepararmos para o longo prazo, nos prepararmos, construirmos. E, irmãos, esse tipo de construção tem impacto hoje. Se eu estou de fato construindo coisas com a sabedoria de Deus, essas coisas vão me trazer qualidade de vida. Se eu estou construindo outras coisas simplesmente para o meu prazer, para a minha vontade, meus planos, meus sonhos, o que eu achava, o que deu na telha, essas coisas não vão me trazer qualidade de vida. Muitas vezes vão trazer, na verdade, estresse, ansiedade, sobrecarga, etc. Vão até me afastar da minha família. Quem não conhece a história de quem se afundou no trabalho e perdeu a família? Então, nós precisamos, irmãos, ter o foco nisso, a coisa mais importante, o que Deus está querendo que eu construa. A sabedoria de Deus e a construção que Deus tem para mim, a prática dela. E agora, se a gente fosse resumir, o que seria, Eduardo, construção de Deus? Seria qualquer coisa que você faça para melhorar teu relacionamento com Jesus e ajudar outras pessoas a melhorarem seu relacionamento com Jesus. Basicamente é isso. Você ajudar pessoas a se relacionarem com Jesus e você crescer na direção de Jesus. E para isso você precisa daquilo que a gente falou, oração, Bíblia, jejum, amor pelas pessoas, dedicação por outras pessoas, além da tua família. Nós precisamos, irmãos, então investir no reino de Deus, que são as coisas que de fato vão para a eternidade. Lá no capítulo 7, já estou me encaminhando para o final, quero ler também o versículo 29 e o 31. No capítulo 7, Paulo disse uma coisa que também ficou bem impactada, bem marcada na minha vida, há umas semanas atrás. Ele disse, mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que utilizam-se desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. O que ele está dizendo aqui? Precisamos priorizar Jesus. Precisamos viver nesse mundo, colocando todas essas coisas em segundo plano. Não tem como eu colocar minha família antes de Jesus. Não tem como eu colocar as coisas materiais antes de Jesus. Eu preciso colocar Jesus como prioridade, ainda mais que eu não sei quanto tempo eu tenho para construir esse edifício, essa obra que Jesus me chamou para construir. Então nós precisamos, irmãos, colocar isso como prioridade máxima. E, como eu falei, a satisfação nós só vamos alcançar com a sabedoria de Deus, com o sobrenatural de Deus, E aí a gente fica se perguntando, por que eu não consigo ouvir Deus? Eu precisava ouvir mais de Jesus. Irmãos, a resposta é, estamos buscando outras sabedorias, e não a de Deus como prioridade. E aí, com isso, vem várias coisas. Eu poderia viver uma vida menos baseada na tentativa e erro. As pessoas ficam vivendo muita tentativa e erro, tenta uma coisa não dá certo, tenta outra coisa dá certo, tenta e sobrecarga e estresse por causa disso. Se nós estivéssemos sintonizados com Jesus, nossa vida ia ser menos tentativa e erro, ia ser mais precisa. Jesus ia dizer, é lá, é na porta 5. Não, ele tem que tentar 1, tentar 2, tentar 3, tentar 4. Jesus podia ter sido consultado e nós receberíamos a direção já direto, para nós não nos sobrecarregarmos tanto. Não. E depois, irmãos, a gente pode ter certeza que nós viríamos com menos estresse, menos ansiedade. A Bíblia promete isso, né? Busquem o reino de Deus e as coisas do sustento financeiro vão ser acrescentadas.
Busquem o reino de Deus, entreguem a ansiedade a Jesus e Ele vai dar paz no coração e na mente de vocês. Busquem força em Jesus e vocês vão aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, enfrentar os desafios, enfrentar as dificuldades que nós temos aqui com paz, com a força que vem dEle. Mas isso precisa ser nossa prioridade número 1, irmãos. Vai ser uma estabilidade emocional para nós. Vai ser aquela coisa de uma autoestima melhor para nós. Vai ser qualidade de vida em todos os sentidos. Mas nós precisamos nos sair daqui convencidos hoje de que Jesus, a sabedoria de Deus, a construção que Ele me chamou para fazer é minha prioridade número 1. Nada mais pode entrar na frente disso. Nada mais pode ser desculpa para não investir nisso, né? Jesus falou lá em Mateus 6, a gente conhece o texto, que nós não deveríamos investir em tesouros aqui da terra, mas deveríamos investir em tesouros lá no céu. Tesouros do céu. E depois Ele falou o quê? Que aonde está o teu investimento, o teu tesouro, aí está o seu coração também. Meus irmãos, essa semana me deu uma certa tristeza, porque eu li um texto de Agostinho, que é um dos pais da igreja, me lembrei desse texto de Mateus 6, e ele escreveu basicamente o seguinte, Agostinho: se você quiser conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela pensa, descubra o que ela ama. Descubra o que ela ama. E como alguém descobriria o que o Eduardo ama? Olhando o que o Eduardo investe mais o tempo dele. Vamos ver o que o Eduardo investe mais o tempo dele. O que é a coisa que ele pensa sempre, que ele está correndo atrás. O que ele pensa? O que ele ama? E eu me dei conta que tem dias que é certo que se alguém olhar para mim, vai concluir que eu amo outras coisas, não Jesus. Que eu amo outras coisas, não Jesus. Irmãos, nosso investimento tem que estar naquele que nós amamos de fato. Se é que nós amamos Jesus, nosso investimento maior tem que estar nele. Tem que estar nele. Não adianta a gente só falar, nós precisamos mostrar que nossa prioridade é o Senhor. É o que Ele nos chamou para nós fazermos. É a sabedoria de Deus e não as outras. Não as outras. Então eu queria te convidar a aceitar o desafio do apóstolo Paulo, que foi para eles, para os coríntios, mas para nós também. Que a gente possa manter o espírito de eu preciso saber mais, mas saber mais de Deus, da sabedoria de Deus, para que eu possa então construir mais no reino de Deus, no que vai para a eternidade comigo, e não me sobrecarregar com aquilo que não vai me trazer mais qualidade de vida, não vai me trazer de fato melhoria para mim, para minha família, para aqueles que estão perto de mim. Amém, irmãos? Quero te convidar a ficar em pé. Eu separei uma música, pedi para o pessoal cantar uma música que diz para Jesus: vale a pena, Jesus, vale a pena. Quando eu chegar lá no céu, eu vou estar mais convencido ainda do que eu estou hoje, de que valeu muito a pena todo o sacrifício, todo o tempo, toda a energia dedicada à tua sabedoria, ao teu reino. Vale a pena, Jesus, vale a pena. Então eu queria que você falasse do teu coração agora: Jesus, eu quero investir mais, porque sempre vale a pena estar mais perto de Ti. Vale a pena. Senhor, nós estamos aguardando aquele dia, Senhor. Estamos aguardando aquele dia, Pai. Mas nos perdoa porque muitas vezes esquecemos daquele dia, Pai. Esquecemos, Pai, de que Tu é a nossa única fonte, Pai, de vida verdadeira, de vida abundante, Senhor, de qualidade de vida, Pai. Deus, estamos aqui hoje aceitando o Teu convite a estarmos avançando, Senhor, na Tua direção, a estarmos crescendo na sabedoria que vem do alto, Senhor, na sabedoria de Deus. Queremos, Senhor, entender mais dos Teus planos, saber mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do que Tu tens sonhado para nós, e queremos investir, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, no que Tu tem preparado para nós, Pai, no Teu reino, Pai, nesse edifício que nos chamou para construir, Senhor. Oh, Pai, queremos que possamos frutificar, Senhor, possamos ajudar outros a Te conhecerem, possamos ver o Teu reino se expandindo. Nós somos os Teus, Pai, somos Teus soldados, Pai, soldados que não se distraem. Temos, Senhor, falhado contigo, mas precisamos, Senhor, da Tua ajuda para recomeçar hoje, para avançar mais, para focarmos mais em Ti, Senhor. Te agradecemos pelo Teu convite, pelo renovo que Tu vem trazer para nós hoje, e oramos, Senhor, nos comprometendo a dedicarmos nosso tempo, nossa energia
em Ti como nossa maior prioridade, Pai, porque sabemos que tudo que fazemos por fé, Senhor, para Ti, Tu recompensa, Senhor. Louvamos Teu nome pela forma como Tu nos promete, Senhor, que receberemos tudo isso na eternidade. Receberemos, Senhor, da Tua graça por cada obra, Senhor, que fizermos pelo Teu reino. Te adoramos por Tua garantia, por Tua promessa, e queremos dar mais de nós, Pai. Queremos ver mais de Ti, mais do Teu reino, mais daquilo que Tu tens sonhado para nós. Toma conta de nós, nos livra das distrações, Pai, nos livra. É a nossa oração, entregando nossas vidas mais uma vez a Ti, Senhor, renovando nossos compromissos contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.